Bom dia, turma! Bom dia, estudantes! Bom dia, professores, comunidade escolar! E com essa música, essa ambientação diferente, nós vamos começar a nossa aula de projeto de vida. Exatamente! Nós estamos aí, sexto ano, com mais uma aula de projeto de vida. E não estou sozinho, eu estou com ele, meu grande companheiro e maravilhoso colega, professor Anderson. Bom dia, professor! Bom dia, professor Jocélio, também é maravilhoso aí. Vocês são maravilhosos alunos, professores que estão nos acompanhando e vocês devem ter reparado, então, meus nobres colegas, meus nobres queridos alunos que estão aqui, que hoje nós teremos um ar diferenciado para essa aula. Pois não. Sim, temos uma ambientação toda especial para vocês hoje, porque nós vamos falar, gente, é melhor eu não dar spoiler ainda, né? Mas vocês viram que a gente tem algumas esculturas, nós tivemos uma música diferente, né? E para começar, a gente tem uma reflexão. Nós temos aí essa frase: a arte e vida se misturam, fantasia e realidade se acrescentam, né? A frase é atribuída ao Afonso Romano de Santana. Então a gente vai falar um pouquinho exatamente disso, de realidade, nosso cotidiano e um pouco de fantasia, de sonho, né? Como é que a gente brinca com essas duas vertentes, essas duas possibilidades. E qual o material que a gente vai precisar, professor? Então hoje nós vamos precisar de lápis ou caneta, de papel e caderno ou diário de práticas e vivências. Recomendamos aí o diário de práticas e vivências, principalmente para hoje, né? Será um momento especial. Exatamente. E o nosso currículo em ação 2021, caderno do aluno do sexto ano. Nós já estamos aqui no volume 4. Volume 4. Tá acabando o ano, hein, gente? Estamos chegando aí na reta final. E para começar, nós temos aí o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo com a aula de hoje? É apresentar proposições e sugestões de planejamento para a mediação de encontros mensais, com foco no cotidiano escolar dos estudantes e no desenvolvimento de suas aprendizagens. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho da organização, de como que a gente pode se organizar, né, de forma mensal para ter um bom aproveitamento com relação aos nossos estudos, tá? Então esse é o nosso objetivo. E falando sobre a retomada, nós temos aí, na aula anterior, conversamos sobre a importância de desenvolvermos a competência tolerância ao estresse e utilizamos jogos da jornada X. Voltamos ao sistema de organização de ações do cotidiano escolar. Então a gente tem um link, né? Semana passada a gente trabalhou jogos, hoje nós também vamos trabalhar os jogos, né? A semana passada nós vimos com a jornada X como que a gente pode ter uma proatividade, lidar com o estresse, e hoje nós vamos buscar uma outra alternativa para a gente se organizar. Ao longo do nosso bimestre, ao longo do ano, nós vemos aí mostrando possibilidades de construir uma jornada, um cotidiano, né, de estudos, de uma forma mais divertida, sempre pensando no aproveitamento. E para começar, também nós temos o nosso chat. Vamos refletir então um pouquinho? Quais foram os conteúdos trabalhados durante as aulas de projetos de vida? Você efetuou alguma pesquisa na biblioteca da escola ou virtual? Porque a gente sabe que a gente teve um momento aí de distanciamento. Então, pensem nisso. Vocês chegaram a fazer alguma pesquisa? Eu acredito que sim, né, professor? Sim, com certeza, né? Então, a internet aí, bicho. Coloquem aí o que vocês conseguiram pesquisar, sobre o que vocês pesquisaram, sendo na biblioteca aí de forma presencial para quem já está na sala de aula e para quem fez aí de forma virtual ao longo do ano. Um minutinho aí para vocês.
Então, bom dias para todos que estão nos acompanhando. Eu vou mandar aqui um alô para os alunos da professora Sandra, lá da PEI Diná Mota Ruinha, da cidade de Guaratinguetá. Então, um alô, bom dia e sexto A. Estamos felizes com a presença de vocês. E a mesma professora Sandra comenta que com os alunos delas, fizeram pesquisas sobre a agenda, sobre música, sobre a competência socioemocional, como um exemplo aqui é a empatia, tolerância ao estresse e a questão do como eu me vejo, que também chegou aqui com a professora Isilda, que comentou que pesquisou sobre quem eu sou, sobre o caráter. E nós tivemos a professora Ivone, que pesquisou sobre organização, pesquisa, essa ideia aí, né? Porque fazer uma pesquisa precisa ter organização, né? Senão você vai pesquisar como? Você vai ficar muito perdido. É verdade, professor. Que bacana que os professores e os alunos trouxeram essas respostas, porque a gente começa a atrelar aí com a jornada que nós fizemos ao longo do ano, né? Então, nós viemos pesquisando quem somos, né? Como podemos melhorar de forma aí dentro do nosso cotidiano. E a gente tem, por isso que nós estamos aqui nessa ambientação, né? No clima de uma biblioteca. Por quê? Porque a gente vai falar de pesquisa, né? Nós vamos falar como que a gente pode desenvolver o processo de pesquisa de uma forma mais divertida, mais gostosa, colocar isso no nosso cotidiano. Até porque com a pandemia a gente teve que pesquisar algumas outras coisas, né? Tivemos que pesquisar, por exemplo, pesquisar quais são as melhores máscaras para utilizar, as que protegem mais. O álcool, às vezes tem um álcool que é 75%, mas e o 45%, será que pode usar e tal? Então, foi todo um período aí de aprendizado e a gente teve que pesquisar. Então, entendam que pesquisar faz parte da própria vida, não é só algo que você faz academicamente dentro da escola. É verdade, professor. E a pesquisa, nós tínhamos antes um conceito que ela estava sempre associada ao ambiente escolar ali fechado, né, instituições. Mas hoje não, todo mundo faz pesquisa a todo momento. A gente só não pode confundir, às vezes, busca com pesquisa, que é o que a gente pode conversar um pouco aqui, né, professor Anderson? Nós fazemos buscas diariamente, então a gente coloca lá um nome, né, por exemplo. Você já ouviu falar sobre RPG, que é um dos nossos assuntos de hoje? E aí, o que vocês conhecem, o que vocês sabem sobre esse tema? RPG, tá? Tem aí uma vertente de um jogo, ó, o spoiler, que fala um pouco sobre isso. E pegando esse gancho, coloquem no chat aí pra gente o que vocês acham, o que vocês conhecem sobre esse jogo. A gente volta para esse processo de pesquisa. O que é uma busca e o que é uma pesquisa, por exemplo, professor Anderson? O que você entende dessa diferença de busca e pesquisa? Então, a pesquisa ela tem uma função de você realmente querer aprender alguma coisa, né? E a busca, às vezes, é só tipo, quem é aquele, vamos ver, pegar um cara assim, quem é o Pavarotti? Não, já ouvi falar Pavarotti, deixa eu ver aqui no Google. Quem é esse cara? Tá, é um cantor de música erudita. Tá. Exatamente. Então, a busca é um conceito rápido, não é aprofundado, ele é superficial. Então, você queria saber ali uma biografia, por exemplo, do Pavarotti, então você conheceu, sabe quem é. Mas e as informações ali concretas, reais? A gente começa a fazer, então, um processo de pesquisa. Né? E aí a gente volta para o nosso assunto, que é o RPG. Então, o que vocês acham que é RPG? Chegou alguma coisa, professor Anderson? Alguém colocou algo? Coloquem aí, professores. A professora Ivone trouxe o comentário do Davi. E ele disse que ele ama RPG. Ele não colocou o que é, mas a gente sabe que ele gosta, então ele sabe o que é. Então, bacana. Então, nós temos aí a definição para vocês do que é RPG. A sigla RPG define um estilo de jogo em que as pessoas interpretam seus personagens, criando narrativas, histórias e um enredo guiado por uma delas, que geralmente leva o nome do mestre do jogo. Ou seja, então o RPG, ele cria personagens, ele cria narrativas, né, enredos, e ele ele deve partir de um processo de pesquisa, não é verdade, professor? Sim, perfeito, porque você tem que ambientar a sua história dentro do universo. E para que fique condizente, você precisa ter uma noção das estruturas que ocorrem nesse universo. Então você, por exemplo, vai fazer um RPG referenciado no Tormenta. O Tormenta tem todo um conjunto de características do reino, dos lugares e tal, e você precisa organizar a história dentro desse sistema, porque senão você vai falar, porque agora surgiu então uma bomba laser nuclear criada com hidrogênio. Isso não existe em Tormenta.
Pode existir, se você inventar, pode existir, mas é interessante você manter a ambientação funcionando. E quanto mais a gente pesquisa, por exemplo, num processo de criação, quando a gente fala disso em arte, né, professor? Nós vamos trazendo as nossas referências, as nossas influências, tá? Então, através da pesquisa, até para criar um jogo, como por exemplo o RPG, a gente necessita aí do processo de pesquisa. Esses grandes livros, filmes, jogos aí conhecidos com essa temática do RPG, eles trazem uma bagagem cultural, né? Por que se tornam tão interessantes, né, professor Anderson? Porque eles têm um processo de pesquisa, de mistura ali, de criação, envolvendo toda uma bagagem, um universo. E para criar um universo, a gente precisa de criatividade e muito conhecimento. Automaticamente, pesquisando, né, professor? Isso, e muitos universos ficcionais têm elementos baseados na realidade. Por exemplo, o Game of Thrones, lá, a série, As Crônicas do Gelo e Fogo. Alguns elementos que o George Martin, o autor, criou e colocou na série, nos livros, têm referência a acontecimentos históricos realmente. Por exemplo, a Guerra das Rosas, que ocorreu lá na Inglaterra. Foi uma referência para alguns acontecimentos da série que eu não vou falar porque vai que alguém não assistiu. Exato, aí tá vendo? Então essa conexão de fatos aí reais, que são reaproveitados ou reutilizados ou apresentados com uma nova roupagem, né, professor? Sim. Então existe uma apropriação dessa realidade com a fantasia, por isso que nós começamos nossa aula lá falando de realidade e fantasia. E dentre as personagens e as personas que existem dentro do RPG, nós temos uma figura muito interessante, que é o mestre do jogo. Tá? Então tá aí no PPT para vocês. Quem que é o mestre do jogo? Então, devido à sua natureza tão dinâmica, o RPG precisa de uma figura que a maioria dos jogos de tabuleiro não tem: o mestre do jogo. Essa pessoa age como um narrador, que conta as histórias, e um juiz que irá viabilizar as ideias dos jogadores de acordo com as regras permitidas pelo mundo em questão, que estão jogando. Ou seja, então, o mestre do jogo, como o próprio nome diz, ele dá ali o norte, né? Como se fosse um mentor, não é isso, professor Anderson? Isso, ele vai criando a narrativa. Então, por exemplo, então agora eu quero pegar aquela pá e vou fazer um buraco. Tudo bem, tudo certo. Agora eu vou tentar escalar esse muro que tem 2 metros de altura. Isso é mais difícil, então você vai ter que fazer um teste aí de agilidade. Então ele vai conduzindo a narrativa de forma que as outras pessoas consigam jogar. E uma coisa interessante do mestre do jogo é que ele não é adversário dos jogadores. Ele é uma ferramenta para que a história aconteça e todo mundo possa se divertir e interpretar os personagens. É interessante falar de interpretação porque, querendo ou não, o RPG está muito ligado ao teatro, né? Muito, né? Porque você entra mesmo dentro da personagem. Você é a personagem, não é isso, professor? Sim. Então, você vivencia toda a jornada, né, dele ali, todas as dificuldades, os ganhos, né, os obstáculos vencidos, enfim. Então, você acaba também trazendo uma interpretação, né, a vivência, as socioemocionais, até ligando aqui com como a gente fala do projeto de vida, as nossas competências socioemocionais, para dentro do seu personagem, né? Então você vai lidar com a frustração, com a amabilidade, com o engajamento com o outro, com o trabalho em equipe. Então, essa temática do RPG tem tudo a ver com a questão das competências socioemocionais que a gente desenvolve aqui no trabalho com o projeto de vida. Seguindo aí com o nosso PPT, nós temos aqui um novo questionamento. Você sabia que o seu diário de bordo pode ser o livro dos mestres? Ou seja, aquele caderno que você tem lá no dia a dia de registro, de anotações que a gente vem construindo ao longo do ano, ele pode se tornar o seu livro aí do mestre? Então, ó, no jogo é um guia que serve para ajudar você a dar seus primeiros passos para assumir o manto de mestre e ser o criador do seu próprio mundo. Você acha que tem alguma relação, professor, com o projeto de vida? Olha, já pensei aí na palavra protagonismo, né? Porque o mestre, ele vai ter que ser protagonista da criação desse mundo. Ele não precisa necessariamente ser o personagem protagonista, embora ele possa criar alguns personagens para conduzir a narrativa. Então, por exemplo, às vezes os jogadores estão com dificuldade em encontrar uma pista lá que ele deixou para resolver o mistério da história. E aí ele pode criar lá um personagem e falar assim, então apareceu lá um rapazinho, um menininho muito sagaz. Ele chegou pra você e falou assim, viu, vocês deram uma pesquisada aqui naquela caixa ali, aquela caixa que deve ter alguma coisa dentro daquela caixa. E aí os personagens vão falar, tá, entendemos. Então, você vai ter que ter essa sagacidade, essa ligação para entender por quê. É aquele negócio que a gente falou.
o mestre ele não é adversário dos jogadores, ele deve ajudar todo mundo para que a história consiga fluir e todo mundo vai se beneficiar disso. Isso aqui tem muito a ver com o projeto de vida. Por quê? Porque dentro do projeto de vida você não é adversário dos seus colegas de sala de aula, você não é adversário dos seus colegas aí com sua relação com a vida. Então, por quê? Porque a gente só constrói um mundo melhor quando ele é melhor para todo mundo. Então é a mesma coisa com a história, com o RPG. Você só consegue ter um bom RPG quando todo mundo se diverte. Exatamente. E é legal que a gente começa a perceber que o livro aí dos mestres, ele tem um conjunto de saberes, que é o que a gente faz com o nosso diário de bordo. Então nós vamos registrando, colocando lá as nossas vivências, as situações de aprendizagem que fomos passando. Então você tem um registro ali, né? Então você tem um conjunto de saberes, que é só seu. Né? Então você tem ali as suas anotações, sejam elas através do desenho, através da escrita. É você quem escolhe de que forma você vai registrar dentro do seu diário de bordo. Então ele acaba se tornando o seu livro dos mestres, né? Porque você tem um conjunto de saberes que você compartilha com o professor Anderson disse, com os seus colegas, com o seu professor, né? Eu acredito que os professores têm o seu diário de bordo, ali o seu livro do mestre, e vocês também. Então a gente começa a perceber que o nosso cotidiano, nosso dia a dia começa a se tornar mais divertido quando a gente faz essas ligações, né? A gente começa a jogar mesmo. Sim. Com a realidade e com a fantasia. A gente vai trazendo uma nova roupagem, uma forma de se divertir estudando e registrando e construindo o nosso diário de bordo. Em projeto de vida, o diário de bordo nos auxilia em busca dos nossos objetivos. E aí está a ligação dentro do que a gente vem trazendo da temática do RPG, né, com o projeto de vida de novo. Então a gente tem o auxílio com o nosso conjunto de saberes que fomos construindo ao longo aí da nossa aprendizagem ao longo do ano, apresentados, né, dentro do nosso diário de bordo. Tá certo, gente? Então é esse o link que a gente queria fazer com o RPG e o projeto de vida. Aí eu chego aí a algumas sugestões para vocês de como que a gente pode trabalhar, né, o nosso diário de bordo. Um minuto aí para vocês trazerem as contribuições de como que a gente pode fazer de uma forma criativa aí o nosso diário de bordo. Coloquem aí no chat, por favor. Um minuto. Então agradecemos aqui as participações, né? Começar lendo o comentário da professora Adriana, que comentou o significado da sigla RPG, né? Que é Role Playing Game. Ou seja, um jogo onde as pessoas interpretam seus personagens. Está ligado muito à interpretação, muito à contação de histórias e, querendo ou não, está muito ligado e influenciado pelo teatro. Aí nós temos aqui a professora Graziella que comenta sobre o diário de bordo. E ela diz o seguinte: o diário de bordo seria o guia para realizar as tarefas como estudantes da melhor maneira possível, sempre podendo voltar e rever conceitos. E aí, a professora Isida comenta que o diário de bordo é o registro do nosso dia a dia, que é feito com muita organização. E a professora Sandra diz como que pode ser feito esse registro, então. Ela fala com desenhos, precisando aí de organização e, por que não, usar humor para você. O humor é uma forma muito eficiente de fazer a gente gravar as coisas. Às vezes a gente está dando uma aula assim, aí você conta uma piada. Aí o pessoal lembra da piada. Às vezes não lembra da aula, mas vai lembrar da piada. Então, se você fizer alguma piada relacionada ao contexto da aula, você está tentando ensinar seus colegas, você está tentando aprender alguma coisa, às vezes um humorzinho ali pode ajudar você a gravar melhor a informação. Isso aí é porque o nosso cérebro funciona assim, né? Fazer o quê? Aí, a professora Graziella comenta aqui que podem fazer lettering, inclusive muitos alunos aí fazem lettering, coisa muito top. E separar por registro, por exemplo, dúvidas, alguns componentes curriculares. Então, para manter o quê? Para manter a organização.
Exatamente, professor. Mais algum? Tem aqui a professora Ivone, que comenta que pode ser organizando e registrando com seleção e prática. E a professora Clarice comenta uma coisa interessante. Fazia até códigos secretos. Sim. Olha só que interessante. E a professora Rosana comenta, traz um comentário aqui da Maiara. Então, um abraço, Maiara. Obrigado aí pela participação. E ela diz que precisa de organização, dedicação, e ela bota um etc. aí, que significa tudo e muito mais. Muito bem. Gente, que bacana essas contribuições aí de vocês. Olha só, quantas possibilidades a gente tem de registro do nosso diário de bordo, do nosso livro aí dos mestres, do aluno, do estudante, dos professores de projeto de vida. Então, aqui no Caderno do Aluno, vocês também terão algumas sugestões de como podem fazer. Claro, seguindo essas que vocês trouxeram e outras. Então vamos lá. Ó. Qual é a sua rotina de estudos? Né? Como que você cria essa rotina? O que você pode fazer para facilitar o seu processo de aprendizagem? Que é o que a gente trouxe aqui. É uma forma diferente. A gente está brincando com o tema medieval, né? Trouxemos a biblioteca, trouxemos dragões, trouxemos uma música, uma ambientação diferente, para que a gente brinque com a nossa rotina. Como que a gente pode construir uma rotina de estudos mais efetiva? Temos também, quais suas principais facilidades e dificuldades no aprendizado. O que você tem mais dificuldade? É com o tempo, é com o registro, é com o trabalho em equipe, é na hora da atenção, com o professor estar explicando, prestar atenção, é com a tarefa. Então, o que é difícil para você e o que é mais fácil na hora da aprendizagem? Essa questão aí, ela tem muito a ver com o RPG também. Por quê? Porque no RPG, por exemplo, você tem as suas habilidades. Vamos falar de competências, né? Então você tem as suas competências. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma situação lá e que alguém precisa subir numa corda. E para subir uma corda, provavelmente o mestre vai pedir para você fazer um teste de agilidade. Então, você vai jogar lá o dado e você vai ver se você atingiu o determinado número que o mestre colocou lá que você precisa atingir para conseguir subir a corda. Certo. Então, os jogadores vão pegar assim, eu não tenho, a minha agilidade é baixa. Então, se eu for fazer esse teste, eu vou ter que tentar tirar um número muito alto no dado. Vai ser difícil. Você tem agilidade maior. É melhor você tentar fazer isso. Isso tem tudo a ver com o projeto de vida. Por quê? Porque você vai pensar nas suas facilidades, suas dificuldades, as suas competências que você tem mais desenvolvidas e as competências que você tem menos desenvolvidas. Daria para fazer um jogo pegando, ao invés de força, agilidade, esperteza, pegar competências socioemocionais e tentar fazer um RPG construindo em cima disso? É totalmente possível. A ideia nossa hoje tem a ver muito com isso, né? A gente linkar as duas coisas porque elas são muito próximas. Muito bem, professor. Então, pensando em tudo isso que nós falamos agora, temos mais aí uma sugestão. Você usa jogos pedagógicos, uma sugestão em forma de perguntas, né? Você usa jogos pedagógicos para auxiliar a sua aprendizagem? Então, a gente já vê que alguns alunos colocaram que já usam o RPG, Sim. mas você usa, por exemplo, o RPG, como a gente está falando aqui, ou um jogo mais moderno, né, professor? Que tem uma outra temática de agente secreto, que foi falado de código aí secreto, enfim, outros universos, não precisa ser só o universo do RPG ou medieval. Você pode pensar em outras possibilidades. Que jogos que vocês utilizam, né? Seja ele de tabuleiro ou um jogo aí 3D, que te auxilia no aprendizado. Eu tenho certeza que professores devem já ter trazido algumas sugestões para vocês em algum momento e que vocês também levam essas sugestões para os professores, né? Com essa troca de saberes, né, professor? E a última você tira suas dúvidas com os professores? Então, pensando em toda essa rotina, você, quando está com aquela dúvida, nossa, será que eu posso fazer isso? Será que eu entendi isso? Você tira essa dúvida com os professores? Então ficam essas reflexões para vocês, tá? Porque a gente chegou agora no momento do nosso protagonismo. Então nós temos aí, rapidinho, algumas atividades que vocês podem fazer. Identifica com os outros estudantes quais são as matérias em que ambos estejam com dificuldade e crie uma rede de apoio, uma liga de apoio. Seus cadernos e livros e outros materiais geralmente estão em ordem. Como agir para melhorar a organização desses materiais? Vocês costumam dedicar quanto tempo para os estudos desses componentes curriculares, tá? E aí nós temos o nosso mão na massa, que é criar um jogo, personagens. Eu criei aí um jogo rapidinho com os personagens aqui de Projeto de Vida. Nós temos ali o professor Anderson, de Mago, não é isso, professor?
professor? Esse é o mago. Tem a professora Mafê também está ali trabalhando com alquimia, e o professor Jocélio também. Então, nós três, eu criei uns personagens pra gente brincar e dar um exemplo para vocês como vocês podem fazer, tá certo? Então, aprendemos que as competências podem ser desenvolvidas aplicando-as de forma empática e pensando na sustentabilidade, e o spoiler da semana que vem é falar sobre organização. Não esqueçam de marcar a gente. Professor Anderson, obrigado pela participação. Eu que agradeço, professor Jocélio, imenso prazer compartilhar esse momento com todos vocês aí. Obrigado, gente. Até a próxima e avaliem nossa aula.